Bom, estamos chegando, né, ao final desse pequeno curso que é uma introdução ao Adobe Premiere, né? Nós vimos até aqui alguns pontos de como funciona a edição com o Premiere. Agora vamos fazer um projeto do início ao fim, pondo em prática assim, tudo que a gente viu até agora. A edição que faremos nessa aula será acrescentar uma janela de libras a um vídeo base. Essa vai ser a nossa atividade. Supondo aqui que a gente é o editor de um determinado setor, né? E você recebe um vídeo para colocar a janela de libras nele, né? Então a gente tem o vídeo base que a gente recebeu, produzido por outra pessoa, né? A gente tem a gravação da interpretação em libras. E o que a gente tem que fazer é juntar isso, pegar essa interpretação e colocar no vídeo base, colocar uma janela de libras ali. Bom, o primeiro passo da nossa edição é antes de abrir o programa de edição em si, a gente vai conferir esses arquivos, né? Bom, a gente tem aqui uma pasta do nosso trabalho, ela já está criada. Ela tem 2 vídeos dentro, como vocês podem observar. Um é o vídeo base, onde será acrescentada a janela de libras. E o outro é a tradução do primeiro vídeo, gravada com fundo verde. Eu vou abrir aqui o primeiro vídeo para a gente ver como é que está o vídeo base, certo? Aqui na lateral do vídeo, é onde a gente vai acrescentar a janela de libras. A gente vai acrescentar aqui nessa lateral direita, onde a gente costuma ver mais a janela. O que a norma, o que a NBR diz, é em relação ao dimensionamento. A NBR 15290, ela trata de acessibilidade em comunicação, na parte de televisão, por exemplo, né? Bom, ela diz que a dimensão da janela de libras, ela deve ter metade da altura da janela, né? E 1/4 da largura da tela, certo? A gente tem aqui a tela, o televisor, o monitor, e a janela de libras vai ter que ocupar metade da altura e 1/4 da largura. Esse é o mínimo que se aceita para uma janela de libras, segundo a NBR 15290. Bom, ainda aqui nessa pasta, com os nossos 2 vídeos, nós vamos ver o detalhe do vídeo que pretendemos editar, certo? Nós vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o vídeo, clicar em propriedades e, por último, clicar em detalhes. Nós temos aqui os detalhes do vídeo. Aqui, e mais abaixo os detalhes de áudio. Nos de vídeo, a gente tem que ter atenção em 3 pontos. A largura e a altura do quadro, né? Bom, aqui que dá 1920 por 1080. E o outro ponto importante a observar é a taxa de quadros, que aqui é 29 quadros por segundo. Praticamente 30, né? 29 quadros por segundo. Então a gente tem que olhar a altura, largura e essa taxa de quadro. Esses 2 valores intermediários aqui, taxa de dados e a taxa de bits, eles também são importantes, mas a gente vem conferir eles quando a gente for exportar o nosso trabalho final. Aqui de início, para a criação do nosso projeto, antes de abrir o Premiere, é importante a gente ver esses 3 pontos. Largura, altura e a taxa de quadros, que aqui é 29,7. Nós criaremos nosso projeto no Premiere utilizando esses dados que encontramos aqui, né? No painel detalhes do vídeo, né? Que nós vamos editar. Bom, então aqui a gente já pode ir partir para o Premiere em si, né? Bom, estou aqui com o Premiere aberto, né? Ele tem essa janela de boas-vindas dele. A gente vai criar um novo projeto. Eu vou chamar aqui de aula final. Vou escolher um local para a gente salvar essa aula final. Vou deixar salvo aqui, em imagens, atividade do curso de edição. Selecionei a pasta, né? Tanto é que ela aparece aqui, dentro da pasta imagens, atividade, curso de edição, nome do arquivo, aula final. A gente vai fazer aqui essas duas modificações, apenas selecionar o local e o nome do arquivo. Clicar em OK. Acabou de abrir a janela da nova sequência, onde a gente vai criar a sequência do nosso trabalho, né? Com as dimensões que a gente olhou lá nas propriedades do vídeo. Para cada sequência existente aqui, para cada configuração dessas de presets que existe aqui dentro, a gente consegue ver aqui, largura e altura e a quantidade de quadros, né? Que é o que está definido aqui também. Bom, a gente poderia escolher alguma dessas aqui, né? Ou a gente pode criar a nossa própria aqui,
que é o que eu vou fazer, ensinar aqui para vocês, né? Eu não vou pegar uma daqui já pronta, né, com aquelas dimensões que a gente olhou. Eu vou aqui, ó, na segunda aba, ó, Settings. Aqui tá todas as configurações daquela que a gente está selecionado, mas a gente vai alterar. A gente vai criar nossa próprio dimensionamento aqui de acordo com o vídeo que a gente viu, que a gente vai editar. Bom, nessa primeira caixa de seleção, a gente vai colocar aqui Custom, que a gente vai customizar as nossas propriedades, né? A gente vai fazer o nosso preset aqui. Quando eu clico em Custom, percebe que ele libera para edição aqui as dimensões, a largura e a altura. Então eu vou preencher aqui, ó, 1920 por 1080, que é a dimensão que a gente tem lá daquele nosso trabalho, que a gente pretende editar. O terceiro ponto, né, era largura, já foi. A altura já foi. Então era a taxa de quadros, ó. Aqui já até está 29,97, né? Mas se não estivesse, a gente poderia escolher outro. Como aquele nosso vídeo que a gente vai editar é 29,97, a gente deixa isso aqui marcado. Bom, então agora a gente pode salvar o preset, se a gente quiser utilizar esse preset outras vezes, né? Ou simplesmente dar um OK. Quando eu dou esse OK, a minha sequência ela vai vir com aquelas configurações, né? Mas próxima vez, se eu quiser fazer um novo trabalho com essas mesmas configurações, eu tenho que fazer de novo, já que eu não salvei aquele preset como um modelo, digamos assim, né? Ó, a sequência está aqui e está aberta dentro da timeline. Tá aqui ela. Bom, então o primeiro passo, a gente vai importar os nossos arquivos que estão lá na pasta para a gente trabalhar com eles aqui no Premiere, né? Bom, então nós vamos criar uma pasta agora dentro do nosso painel Project, né, onde nós vamos importar os nossos arquivos para dentro. Eu vou clicar aqui no ícone de nova pasta e vou renomeá-la. Eu vou renomeá-la como Vídeos. Vou selecionar essa pasta, clicar com o botão direito nela e clicar em Importar. A nossa atividade, os nossos arquivos da nossa atividade, eu tinha separado nessa pasta, ó, atividade, curso de edição. Então eu vou lá nela, seleciono o vídeo, os dois vídeos no caso, né? E mando abrir. Bom, como eu tinha selecionado a pasta antes, os vídeos estão dentro da pasta aqui dentro do nosso painel Project. Ó. A gente tem uma setinha aqui de controle que a gente pode abrir, ó, e fechar a pasta. Sempre bom a gente estar organizando tudo que a gente vai alimentando aqui dentro do nosso painel Project em pastas, né? Pra gente, por mais que seja uma edição às vezes pequena, mas é bom estar organizado em pastas para a gente conseguir ter uma boa navegação aqui por dentro das pastas do nosso trabalho. Bom, então agora a gente vai trabalhar com esses dois arquivos que a gente tem aqui para nossa edição, certo? A gente tem esse arquivo de número 14, ele é a tradução em Libras do arquivo base, que é o Conexão Natal. E o outro, eu vou clicar duas vezes sobre o seu ícone também para abri-lo. O outro é o vídeo base, é o vídeo onde a gente pretende colocar a janela de Libras, né? A gente tem todo esse vídeo base aqui. Bom, eu quero que vocês entendam que assim, nesse vídeo base a gente não vai mexer nele, a gente vai pegar ele inteiro, a gente só vai acrescentar uma janela de Libras. Então eu posso simplesmente arrastá-lo, clicar aqui no seu símbolo, no seu ícone, e arrastá-lo direto para a timeline, para uma das camadas, já trazendo o áudio e o vídeo juntos. E vou soltá-lo. Bom, aqui a gente tem o vídeo base completo, que nós não vamos mexer, não vamos fazer adição nele propriamente dito, a gente vai acrescentar uma nova camada com a janela de interpretação em Libras. Como eu não vou mexer nesse vídeo, eu vou aproveitar para travá-lo aqui, ó. A gente consegue colocar um cadeadozinho aqui, a gente vê que fica achurado a camada de vídeo, ó. E eu vou colocar um cadeadinho aqui também, ó, na camada de áudio. Ela fica achurada, mostrando que a gente não pode mexer nela enquanto está com esse cadeadinho aqui. Ou seja, é uma camada que eu já não vou mexer, né? Tá aí só separada para minha edição. Bom, eu vou mexer onde? Eu vou mexer com a janela de Libras. Então, com esse outro vídeo, eu vou primeiro, 2 cliques nele para abri-lo. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar onde que o intérprete começa a sinalizar. Eu estou passando aqui a agulha por ele.
Ó, a partir daqui ela já está sinalizando. Então eu vou marcar o ponto de início, vou procurar aqui um ponto mais preciso, né? Ó, assim que ela começar a realmente sinalizar. Eu estou fazendo isso com as setas direcionais do mouse, eu consigo navegar quadro a quadro e escolher o quadro de início. Escolhi aqui o quadro de início, eu vou marcar o início. Posso marcar também com a tecla I do teclado. Vou lá para o fim do vídeo. Vou procurar onde ela encerra a sinalização. Ó, fechou as mãos, baixou as mãos e encerrou a sinalização. Vou procurar aqui com a seta direcional um quadro que fique mais preciso. Vou marcar o final. Poderia ser com a tecla O do teclado. E nesse momento a gente tem aqui delimitado o início e o fim dessa interpretação. Eu vou puxar apenas o vídeo da interpretação aqui para minha timeline. E vou soltá-lo no início do vídeo. Vamos dar o play para observar como ficou. Ó, a gente percebe que o intérprete está ocupando toda a janela do vídeo inteiro. Então agora a gente vai reduzir o tamanho dessa camada do intérprete, né? Eu vou clicar sobre o vídeo na timeline. Vou no seu controle de efeitos. No Motion a gente consegue trabalhar com algumas dimensões aqui. Ó. Eu vou reduzir a escala. Aqui está em 100, eu vou reduzir para próximo de 40. Acho que 40 aqui tá bom. E em relação ao posicionamento, a gente tem aqui o seu posicionamento horizontal e vertical. A gente clica e arrasta. Ó. A gente consegue colocá-la numa posição condizente com a janela de libras. Eu não costumo deixar colado aqui embaixo, por conta de algumas resoluções de TV, elas acabam cortando um pouco do que está com abaixo e um pouco do que está na lateral. Então é bom deixar um pouquinho mais para cima, não 100% colado lá embaixo, para não perder um pouco dessa interpretação, dependendo da resolução da tela, né? Bom, tem um detalhe aqui que provavelmente vocês perceberam aí, né? Eu coloquei a camada do intérprete uma camada acima da camada do vídeo base. Eu deixei uma camada em branco, né? Por que eu deixei essa camada em branco aqui entre um e outro? O que acontece? A gravação do intérprete de Libras foi feita com um fundo verde. Esse fundo verde será removido e a gente vai colocar entre a camada do intérprete e a camada do vídeo base um fundo que nós mesmos vamos criar, certo? Que é isso que nós vamos fazer agora. Vamos tirar o verde aqui do intérprete, o fundo verde, o efeito, a gente vai aplicar um efeito para tirar esse fundo verde daqui, e depois a gente vai colocar um fundo que a gente quiser entre o intérprete e o vídeo base. Agora a gente vai tirar esse fundo verde aqui que foi gravado com o intérprete, né? A gente tem aqui alguns efeitos que a gente já viu na aula de efeitos e tem um específico para tirar fundo de vídeo. Na verdade tem vários aqui. Eu vou usar um que é o que eu mais utilizo. Ele se chama Ultra Key. Bom, então como a gente aplica um efeito que vai durar o vídeo inteiro? Porque ele vai tirar esse fundo verde do vídeo inteiro. Então a gente vai no painel Efeitos. Dentro da pasta Vídeo Efeitos, tem a pasta Key. Tem vários efeitos aqui que poderiam fazer esse trabalho. Ó. O Chroma Key poderia. Mas eu vou trabalhar aqui com o último efeito dessa pasta, é o Ultra Key. Então a gente clica sobre ele e arrasta para o vídeo da camada do intérprete. Eu vou soltar. Bom, o efeito já está aplicado na camada. A gente percebe que ele aparece agora aqui no painel Effect Controls. E aqui a gente percebe que ele tem bastante controles aqui que a gente pode fazer. Ó. Bom, então, como a gente trabalha com esse Ultra Key? Primeiro a gente tem que escolher qual é a cor que ele vai remover. Aqui está o preto, né? Então a gente vai clicar aqui no conta-gotas dele e vai clicar sobre um tom de verde. Pode ser um tom aqui claro, no caso o tecido aqui da gente não está bem esticado, a gente tem umas partes com sombra, então você pode escolher um verde aqui, um mais claro, ou um verde um tom mais escuro. Eu vou fazer aqui com um tom mais escuro de verde.
Selecionei. A gente percebe aqui que ele já retirou bastante desse fundo, mas não ficou perfeito. Eu vou aqui no ajuste de zoom, eu vou clicar aqui no a gente está em fit, né? Eu vou clicar aqui para ficar 75%, para a gente ter uma visualização melhor. A gente percebe aqui que ainda tem um pouco desse verde ainda está aqui, né? Então, para isso a gente tem várias propriedades aqui que a gente pode alterar. Uma primeira que eu gosto de alterar de cara é aqui nessa segunda camada dele aqui, nessa segunda parte, eu vou abrir, ó, e é o contraste. Vou aumentar o contraste logo para 100%. Então a gente tem tons de preto, vão ficar mais preto, vai ficar mais visível. Então eu jogo logo o contraste para 100%. Eu fecho a pastinha. E vamos aqui na primeira agora. O highlight, que é o segundo, que está em 10, eu vou jogar para 0. Já dá uma melhorada também. Mas ainda não ficou 100%, né? Então eu vou nesses dois últimos, ó, tolerância e pedestal. Vou aumentando aos poucos. A tolerância foi para 100%, ainda não deu um resultado tão satisfatório. A gente vê que ainda tem umas manchinhas aqui, ó. Então eu vou para o último aqui, o pedestal. Vou também aumentando ele aos poucos. Bom, agora a gente conseguiu um resultado bem melhor, né? Um próximo ajuste que eu posso fazer aqui é no contorno do corpo do intérprete, né? A gente vê que ainda fica um filetezinho aqui de um pouco verde no contorno. Então a gente consegue aqui nessa segunda, onde a gente tinha aumentado o contraste para 100%, esse soften. Tem o soften, a gente vai aumentar um pouquinho dele, que ele vai diminuir. Eu vou aumentar 100% para você ver bem extrapolado como é que fica. Ele meio que corta um pouco do contorno da pessoa, né? Então a gente usa pouco. Eu vou parar aqui no 16 para 17, eu acho que já está um pouco adequado. Para ele não cortar muito desse contorno do intérprete. Corta só um pouquinho para tirar o que não tinha ficado de verde ainda. Bom, aqui da propriedade do TK, acredito que com isso aqui a gente já conseguiu um bom resultado. A gente vê aqui que o fundo verde já saiu por inteiro. Eu vou botar aqui, ajustar o zoom novamente para fit. Ó, a gente vê que não tem mais o verde aqui na imagem, né? A gente percebe que está só o intérprete ali. Ou seja, a gente conseguiu tirar todo o fundo da imagem com essa propriedade Ultra Key. Então qual seria o próximo passo agora? Então o próximo passo é a gente acrescentar uma camada da cor que a gente pretende ali para o vídeo, né? A gente vê que o intérprete está meio que flutuando e está solto ali na imagem, então a gente vai colocar um quadro, uma camada com um quadro entre o intérprete e entre esse vídeo base, né? Que é o próximo passo agora. Bom, vamos então criar, né, essa camada entre a camada do intérprete e a camada do vídeo base. Bom, para a gente criar aqui um fundo para isso, a gente vai ter que ir no menu Title, New Title e esse primeiro, Default. Ele pede um nome, pergunta aqui um nome para a gente dar. Eu vou colocar como fundo, eu vou botar como fundo azul e dar um OK. Ele abre essa nova janela onde a gente pode criar esse fundo. A gente tem aqui diversas ferramentas. À esquerda, a janela fica ao centro. E aqui à direita a gente tem as propriedades, certo? Então a gente vai pegar a ferramenta retângulo. Ó, clica nela. Dá um clique no primeiro ponto para o retângulo. E arrasta até onde a gente quer que fique sendo o último ponto. Vou soltar. Ele desenhou aqui para mim um retângulo com essas dimensões que eu defini aqui, arrastando, na cor branca. Primeiramente eu vou mudar esta cor, certo? Eu fiz o retângulo aqui cobrindo todo o intérprete. E aqui à direita a gente tem a propriedade Color, que está com um quadradinho aqui branco, ó, que define essa cor. Eu vou clicar no conta-gotas e escolher uma cor para ele. Onde eu passar o conta-gotas, ele vai mostrando a cor. Percebe? Eu vou escolher esse azul do logotipo aqui do FCTV, para manter assim um padrão, na verdade, né? Para a gente tentar seguir o padrão do logotipo deles. Ó. Vou dar um clique. E ele confirmou essa cor como sendo a cor do meu retângulo. Um outro ponto é a posição desse retângulo, né? Eu vou clicar nele para selecionar. E eu posso aqui redimensionar da maneira como eu quiser. Ó. Entre largura e altura.
eu costumo deixar mais ou menos aqui no meio, entre essas marcações aqui que vem no próprio Premiere. Ele tem essas marcações, esses retângulos pretos aqui, que é uma marcação em relação ao ajuste da sua janela. Você tem certeza que tudo que está dentro aqui desse retângulo menor, dependendo do seu ajuste de tela, do seu monitor, da sua TV, o que está nesse retângulo menor não vai ser perdido. Tanto é que você percebe aqui o logo do UFC TV lá em cima, ó, o branquinho, está dentro desse retângulo menor. Esse texto escrito imagens, né, que o logo menor aqui do UFC TV também está tudo dentro desse retângulo menor. Para que isso? Isso aqui é para ter certeza que, independente do seu ajuste de tela, o que está nesse retângulo menor não vai ser perdido. Vai continuar sendo exibido. Certo? Então, eu costumo deixar a janela de interpretação de Libras próximo a esse ponto, né? Eu passo um pouquinho ela para cá, para a direita, e passo ela um pouco para baixo, na verdade, né? Para ela ficar um pouco mais aproximada aqui do final do vídeo. Pronto, esse é o ponto que eu costumo deixar aqui a janela de Libras do nosso trabalho. Podemos clicar em fechar. Esse nosso fundo, ele foi para onde? Onde é que foi parar esse arquivo que a gente acabou de criar, né? Então, ele foi para dentro do Painel Project, como sendo mais um arquivo aqui. Caso eu queira modificar alguma coisa nele, eu posso vir aqui nele e dar 2 cliques, que ele vai abrir novamente, se eu quiser modificar alguma coisa. O que é que eu vou modificar aqui agora? Eu vou modificar a sua opacidade, eu vou deixar ele um pouco transparente. Logo abaixo da cor azul, ele tem essa propriedade de opacidade, que está em 100%, ou seja, ele está opaco. E eu vou reduzir para 80%. Ficou um pouco transparente. A gente consegue ver aqui o intérprete ali atrás dele. Então, não precisa salvar isso aqui agora. Eu vou clicar em fechar. Que ele já fica salvo dentro do painel Project, que é essa alteração que a gente fez. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou arrastar esse fundo para a camada aqui na timeline que está vazia, entre o intérprete e entre o vídeo base. Vou clicar e arrastá-lo. Vou soltar aqui, em qualquer parte do vídeo, aqui, nessa camada, em qualquer parte do vídeo. Soltei. Você vê que ele vem ocupando um pequeno espaço de duração do vídeo, né? São poucos quadros que ele ocupa. Mas a gente vai clicar aqui no seu início, a gente vai posicionar o mouse próximo ao início do vídeo. O mouse ele muda de formato, ele vem para esse formato aqui com essa dupla seta preta e, digamos, esse colchete vermelho. Vou clicar e arrastar até o início do vídeo. Diminuir um pouco o zoom. Do outro lado, da mesma forma, clicar e arrastar até o final. O que a gente tem aqui agora? A gente tem que essa segunda camada, ela está ocupando todo o intervalo de tempo que o intérprete aparece. Eu vou arrastar aqui a agulha. Onde tiver o intérprete, a camada de fundo dele, que a gente acabou de criar azul, também está ali, presente, né? A gente vê que o intérprete está um pouco mais à direita do que a janela, né? A gente pode ou empurrar um pouco a janela mais para lá ou trazer um pouco o intérprete mais para cá. Eu vou trazer o intérprete um pouco mais para a esquerda para ele ficar melhor posicionado dentro dessa janela. Vamos clicar na camada do intérprete, é o vídeo 14. Vamos na sua propriedade do Motion. A sua posição aqui em relação à parte horizontal, a gente vai arrastar um pouco mais para a esquerda. Até que o intérprete ficou ali bem posicionado dentro da janela. Bom, feito isso, a gente pode fazer agora alguns ajustes finos, né? A gente vai assistir essa interpretação, a gente vai assistir o vídeo inteiro agora e a gente vai ver o que a gente ainda pode cortar e ajustar aqui desse trabalho. Vou posicionar aqui a agulha no início do vídeo e vou dar um play para assistir. Bom, a gente vê que o intérprete está iniciando a sinalização dele exatamente aqui no início do vídeo, né? Velhos amigos de trabalho reunidos numa bela festa de Natal. Aumentando primeiro os presentes, se múltiplos servidores aposentados. Eu dei um pause aqui. O que eu percebi? Em determinado momento da sinalização aqui da intérprete,
a mão dela aparece um pouco fora da janela, certo? Não é muito interessante isso. Então a gente tem que fazer um corte aqui nesse vídeo para que o vídeo do intérprete fique sempre restrito a essa janela de interpretação aqui que a gente criou. Qual seria esse efeito, né? Dentro das nossas pastas de efeito, existe um efeito chamado crop. A gente não precisa, por muitas vezes, estar procurando qual é a pasta que ele está. Você já sabendo o nome do efeito, você já pode simplesmente procurá-lo aqui na caixa de busca. Eu vou digitar aqui o nome dele. Crop. Já apareceu ali. É o crop. Então eu vou clicar sobre ele e arrastá-lo até o vídeo do intérprete. Soltar. Dentro do painel Effect, controle de efeitos, vai ser acrescentado mais um efeito lá, ó, abaixo do Ultra Key. A gente tem agora o crop, que por enquanto ele ainda não fez nada, né? Eu vou clicar aqui no nome crop, ó, que ele vai me mostrar lá no painel Program os 4 pontos que ele tem aqui, ó, left, top, right, button. Esses 4 pontos estão aqui posicionados como 0, a gente ainda não alterou nenhum. A gente pode alterar por aqui no painel de controle de efeitos ou lá no próprio Program, que eu acho bem mais fácil. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui um desses pontos, vou pegar aqui o ponto da direita e arrastá-lo um pouco à esquerda até ele ficar nas dimensões da janela. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou clicar sobre o ponto e arrastá-lo para a direita para ele ficar com a mesma dimensão da janela. Com isso, eu faço com que o intérprete aqui dentro ele não vai sair da janela, digamos assim, né? A sinalização dele vai estar contida aqui sobre essa janela de libras. Aqui a propriedade crop, né, para o intérprete ficar delimitado a esse espaço. A gente vai continuar aqui assistindo o vídeo, né? Eu vou dar o play novamente e a gente vai continuar assistindo para ver se tem mais algum corte que a gente possa fazer. Indiana. Assim foi a festa de Natal dos servidores aposentados da Universidade Federal do Ceará. Ó, aqui nesse momento a gente percebe que o vídeo de base ele encerrou uma fala, né, digamos assim, do narrador do vídeo de base. Entrou um novo vídeo e eles aplicaram ó, um efeito para escurecer toda a tela. E o nosso intérprete não escureceu. Não, ele está aqui junto. Então não fica esteticamente bonito a gente deixar aqui essa janela de libras ó, aparecendo, sendo que o vídeo de base ele escureceu completamente. Então a gente vai aplicar esse mesmo efeito para escurecer também a nossa janela de interpretação. Então como eu faço isso? Ó, eu vou posicionar aqui a agulha através das setas direcionais para ficar no quadro exato onde a tela está preta. Bom, parei aqui exatamente no quadro onde a janela está preta, a janela do vídeo base, e vou fazer um corte na camada do intérprete. Vou pegar a ferramenta aqui de corte, ó, é a letra C do teclado, eu posso usar esse atalho para pegar ela. Ó, e vou clicar aqui sobre a linha onde eu deixei a agulha, ó, na camada do intérprete. Acabei de criar um corte. Vou voltar para a ferramenta que eu estava anteriormente, ó, a de seleção. E vamos aplicar um efeito aqui para escurecer a tela. Vocês lembram da aula de efeitos, né? Eu vou aqui apagar o que eu digitei. Vou lá na pasta de efeitos de transição. Dentro da pasta de Solve. E vou pegar o efeito Deep to Black. Vou soltá-lo sobre o nosso corte. Ó. Agora o intérprete também ficou ó, escurecido nesse ponto. Então quando eu vou puxar aqui a agulha um pouco para trás. Então a gente vê agora que na nossa camada de interpretação foi aplicado o mesmo efeito que tinha lá no vídeo base, né, para não causar um estranhamento em ficar só o intérprete ali na tela. Né. Vou dar o play para a gente continuar assistindo agora. Novamente, né, aconteceu novamente a mesma questão de aparecer um quadro que a tela escureceu, ficou preto no vídeo base
e a gente vai aplicar novamente aqui na janela de interpretação. Bom, então eu vou posicionar aqui a agulha no momento onde o intérprete pausa aqui com as mãos, indicando que parou a sinalização dessa frase, e vamos fazer o corte na camada do intérprete. Peguei a ferramenta de corte e vou clicar sobre aqui o ponto onde está a agulha da linha do tempo, né? Corte feito. É importante aqui a gente notar um detalhe. O intérprete parou a sinalização um pouco antes da tela escurecer. Agora é o momento que a tela escureceu de fundo, e nesse momento o intérprete já está sinalizando a próxima frase, né? Digamos assim, tem uma certa... não está tão bem sincronizado aqui, então a gente vai sincronizar esse ponto. O que é que eu vou fazer aqui? Parei a agulha no ponto de tela preta, que é o ponto onde eu quero que o intérprete comece a sinalização, e eu vou arrastar a camada aqui do intérprete, arrastar o vídeo do intérprete, clicar nele para começar após a agulha. Pronto. Ou seja, a partir daqui o intérprete está começando a sinalização. Só que, porém, o vídeo anterior ficou um espaço sem intérprete, sem a camada do intérprete, do vídeo anterior até onde começa esse. E então o que é que eu faço aqui? Para corrigir esse, para tampar esse buraco que ficou, eu vou pegar esse vídeo anterior e vou deixá-lo um pouco mais lento para ele ocupar esse espaço aqui também. Eu vou fazer isso com essa ferramenta que está aqui do lado da ferramenta de corte. É a ferramenta Rage Stretch Tool. Rage Stretch. Do lado aqui da ferramenta de corte. Vou pegar ela. Vou até o final do vídeo que eu quero deixar mais lento ou mais rápido. Nesse caso aqui eu quero deixá-lo mais lento. Clico nele e arrasto até encostar no vídeo seguinte. Percebe que aqui no próprio nome do arquivo, 14.mts, ficou a indicação agora de velocidade com que esse vídeo ficou, né? Da sua redução de velocidade. Agora esse vídeo, né, ele está um pouco mais lento, né? Ele foi reduzido, era 100% na sua velocidade normal, agora ele está com 94%, e isso faz com que ele termine nesse exato ponto onde está começando o próximo. Eu vou voltar para a ferramenta anterior. Sempre quando eu pegar uma ferramenta, terminei de usá-la, eu volto para a ferramenta de seleção, que é o V no teclado. Se eu quiser voltar mais rápido, eu só digito o V no teclado que eu volto para a minha ferramenta de seleção. Então, a gente fez o corte no ponto pretendido, empurrou um pouquinho o vídeo anterior um pouco mais para frente, e a primeira parte do vídeo deixei um pouco mais lenta, para que terminassem juntos. Agora eu já posso aplicar o efeito aqui, no exato ponto onde a janela fica preta, para colocar a camada do intérprete também preta juntamente com a camada base. Vou lá no Efeitos, novamente pegar o Deep to Black e aplicá-lo nesse corte. Agora a gente tem que o vídeo do intérprete fique escurecido juntamente no mesmo momento que a camada base está escurecida. Então vamos continuar assistindo o vídeo aqui para ver se tem mais cortes a se fazer. A aposentadoria, o encontro com as pessoas, é muito bom. Quem não vê... É mais um ponto de transição entre os vídeos, né, onde troca a fala de uma pessoa para outra, que eles escurecem com essa tela preta, né, esse efeito de transição. A gente vai fazer o mesmo trabalho aqui novamente, né, com o intérprete. A gente vai fazer o corte para aplicar esse efeito também na nossa camada do intérprete, né? Para isso a gente tem que ir procurando o ponto onde o intérprete baixa a mão para sinalizar que terminou essa frase. A gente percebe aqui que o intérprete termina essa frase um pouco após a tela preta, né? Então a gente vai ter que fazer o ajuste novamente de velocidade também. Bom, achei um ponto onde o intérprete está aqui com as mãos baixas, indicando que terminou a frase. Pego a ferramenta de corte e vou lá e faço o corte na camada do intérprete, no vídeo dele. Fiz o corte, volto para a ferramenta de seleção, vou dar aqui um zoom para a gente olhar de bem perto do nosso trabalho,
e vou posicionar a agulha na tela, no ponto de tela preta, que é onde o intérprete deveria ter, digamos, parado as mãos ali. Esse é um pouquinho para trás, ó. Não? Vou posicionar aqui com a seta do teclado para parar no ponto exato. Então agora a gente vai ajustar a velocidade do vídeo para que ele termine no mesmo ponto. A gente vai para a ferramenta que é do lado da ferramenta de corte, Rate Trash. Essa ferramenta, ela controla a velocidade do vídeo. Vamos clicar sobre ela. Vamos lá para o final do nosso vídeo. Clicar e arrastar até o ponto onde a gente demarcou que seria o ponto onde esse vídeo deveria ter terminado, né? Que é onde a tela está preta. Vou clicar e arrastar até ele. Ó. Vou reduzir um pouco o zoom. Ó. Aí nesse caso, o vídeo anterior ficou um pouco mais rápido, né? Ó. O intérprete terminou um pouco depois. Nesse caso, eu puxo o vídeo até o ponto onde ele deveria ter terminado. E agora, ao invés de ficar os 100%, ficou 102%, né? A gente tinha feito no anterior, tinha ficado 94%, ou seja, estava um pouco mais lento. Nesse vídeo aqui ficou 102%, ficou um pouco mais rápido. Vou voltar para a ferramenta de seleção novamente. Agora eu vou voltar clicando o V do teclado, para ele voltar para a ferramenta de seleção. E esse espaço em branco que ficou aqui entre um vídeo e o outro, a gente tem que eliminar esse espaço aqui, trazendo o vídeo posterior para cá, clicando e arrastando, né? Eu vou dar um Ctrl Z para voltar para onde estava. Você também pode eliminar esses espaços em brancos que aparecem aqui, ó, clicando sobre ele e dando um delete. Ou seja, o Premiere permite você deletar o nada, deletar aqui um espaço em branco. É uma curiosidade, mas é bem útil também. Bom, aqui com o corte já feito e o ajuste de sincronia, né, com a ferramenta Rate Trash, a gente já pode aplicar a propriedade, né, no caso o efeito para ficar preto, Deep to Black. Vou clicar, arrastar e aplicar no ponto lá onde a gente demarcou com a agulha. Mais um trecho de vídeo editado. Vamos assistir mais um pouco do vídeo, ver se precisa fazer mais algum corte. Quem não vê está perdendo uma oportunidade de interagir com os colegas, né? Porque são 30, 35 anos, até 40 anos de caminhada. E quando a festa tem boa música... Bom, aqui entre a fala desse entrevistado e a fala do narrador, não teve esse efeito de preto novamente, Deep to Black no vídeo base. Então aqui a gente pode deixar assim e continuar assistindo. Caminhada. E quando a festa tem boa música, aí não falta mais nada. Nesse momento de música, né, a gente percebe que não tem mais o narrador falando. Então aqui não faz mais sentido ter a presença do intérprete, né? Já acabou a fala do narrador, o intérprete ele para com a tradução, né? Então a partir daqui a gente vai tirar a janela de interpretação daqui. Então, nesse ponto onde o intérprete encerra a sinalização dessa fala do narrador, a gente procura onde é que o intérprete para. Eu estou procurando aqui com a seta direcional. Um pouquinho após dessa parada do intérprete, a gente vai fazer o corte. Vou para a ferramenta de corte e clico sobre o vídeo para cortá-lo. Só que nesse caso eu vou clicar também sobre a camada de fundo, né? A camada com fundo azul, para cortá-la também. Já que aqui a gente vai tirar o intérprete e tirar a camada azul também. Então vou continuar assistindo o vídeo, vou puxar aqui com a agulha para ver até onde é que o intérprete vai começar a sinalizar de novo. Pronto, o intérprete começa novamente a sinalizar daqui. Então faço mais um corte aqui. E um corte também, um corte no vídeo e um corte na camada azul. Pronto. Então aqui eu tenho delimitado, já cortado, um ponto de início e o fim, onde não vai ter intérprete. O que é que eu faço? Eu volto para a minha ferramenta de seleção. Vou selecionar aqui, ó, a parte onde não vai ter intérprete e deletar. Selecionar
onde também não vai ter o fundo azul e deletar. Ou seja, esse intervalo de tempo aqui não precisou de intérprete. O intérprete ficou parado, sem sinalizar, já que não tinha fala. Então, nesse intervalo aqui, a gente remove o intérprete do nosso vídeo. Corta no início, corta no fim e deleta. Para não ficar essa saída brusca aqui do intérprete, a gente pode aplicar aqui um efeito de transição, né? Um dissolve aqui. A gente aqui na mesma pasta que a gente está do Deep to Black, a gente pega esse primeiro efeito, ó, Additive Dissolve, e joga e arrasta até lá para o intérprete sair mais suavemente. Não só o intérprete, a gente arrasta também para a camada com o fundo azul. E vamos assistir aqui como é que foi a saída. Se foi mais suave. Ficou muito bom. Na festa de Natal dos aposentados. Aqui na reentrada, né, quando o intérprete retoma a sua sinalização, a gente vai posicioná-lo no exato momento onde recomeça a fala do narrador. O narrador recomeça justamente aqui no ponto onde muda de tela. A gente tinha a imagem do público dançando e na imagem seguinte já começa de um outro ângulo, o público dançando de um novo ângulo. É a partir daqui onde retoma a fala do narrador. Então a partir daqui a gente vai posicionar o intérprete. Então eu vou aqui na camada onde está o vídeo 14 e vou arrastá-la para começar daqui. A sinalização do intérprete começar daqui. E o fundo azul também começar daqui. Vou dar o play para a gente assistir. Ó, não precisa de um dissolve para entrar suavemente, como precisou aqui na saída, né? Por conta de que a janela de interpretação está entrando junto quando muda a imagem de fundo. Ó. Então não precisa de um dissolve. A imagem de fundo muda e o intérprete entra, então não precisa colocar aqui um dissolve junto. Já dá para ser brusco mesmo. Vou dar o play para a gente continuar assistindo. Na festa de Natal dos aposentados da UFC, organizada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a ordem foi dançar muito e se divertir. Mais de 40 servidores aposentados vieram prestigiar esse encontro. Bom, aqui é mais um ponto que a gente percebe que encerrou a fala do narrador. Então a gente vai ter que remover o intérprete desse trecho também, já que o intérprete fica ali parado sem sinalizar, né? Então vamos fazer os cortes aqui também. Bom, para a gente cortar esse trecho que o intérprete vai estar sem fazer interpretação, na verdade, então, primeira coisa, a gente vai lá pegar a ferramenta de corte. A gente já posicionou aqui a agulha no ponto onde ocorre essa pausa do intérprete, no momento que ele baixa as mãos, fecha as mãos, né? A gente pega a ferramenta de corte, faz o corte sobre o vídeo, né? E sobre também a camada de fundo. A gente vai procurar agora o ponto onde, arrastando a agulha, né? O ponto onde o intérprete recomeça a sinalizar. É bem próximo esse aqui, né? No caso, ó, em relação ao anterior. Vou fazer aqui mais um corte, que é o ponto onde o intérprete recomeça a sinalizar. O corte no vídeo 14, né, e o corte também na camada de fundo. Vou dar um zoom aqui para aproximar um pouco. Vou voltar para a ferramenta de seleção e selecionar esse trecho que a gente cortou aqui, né? A gente tem um corte no começo, um cortezinho no fim. Deletar a parte do vídeo onde o intérprete não está sinalizando. E deletar também a camada do fundo azul, né, para não ficar só o fundo no vídeo. Vou voltar aqui um pouco a agulha para o final da interpretação anterior, para não ter essa saída brusca, né, ó, do vídeo. A gente vai aplicar o efeito de Additive Dissolve, que esse dissolve no finalzinho do vídeo. Ó. Clica no efeito e arrasta até o vídeo. Novamente, clica no efeito e arrasta até a camada de fundo. A gente vai aplicar esse efeito tanto no vídeo com o intérprete, ó, como na camada de fundo. E a gente vê aqui ó, a gente percebe aqui que sai suavemente, ó, o intérprete da cena. Arrastando aqui a agulha agora para o início do próximo vídeo, né? Então a gente vai pôr o intérprete para iniciar o próximo vídeo a partir aqui da tela preta. Ó. O vídeo está iniciando daqui, então a gente vai arrastar o intérprete para começar daqui também.
Bom, a gente percebe que esse vídeo começa já com o fundo preto, né? A gente não precisa colocar o efeito preto aqui sobre o intérprete, o Deep to Black. A gente põe apenas um dissolve mesmo para o intérprete ir entrando suavemente na cena. Um dissolve na camada do intérprete e um dissolvezinho também no fundo. A gente aplicou o dissolve dos dois lados aqui, tanto na saída do intérprete quanto na sua retomada ao vídeo. Vamos dar o play aqui para olhar como é que ficou. A gente viu que ficou um pouco atrasado, né? Então vou posicionar aqui a agulha um pouco mais para trás no vídeo e arrastar aqui o intérprete um pouco mais para trás também a camada, para começar um pouco antes, né? Vamos assistir o restante do vídeo agora, continuar assistindo, procurando novos pontos que precisam de uma intervenção nossa na edição, né? Dá o play aqui para continuar. Em 2018, os encontros do grupo de aposentados da UFC foram mensais. Quem veio, curtiu. E quem não compareceu, é só chegar em 2019. Tem lugar para todo mundo. É só pra... Bom, aqui novamente um ponto de tela preta no vídeo base. A gente vai fazer um corte no intérprete, na camada do intérprete, para acrescentar a propriedade de Deep to Black para a camada de fundo e a nossa camada do intérprete também ficar preta, né? Bom, aqui o intérprete está com as mãos fechadas já no ponto onde a tela está preta. Então a gente vai lá na ferramenta de corte, faz um corte na camada do intérprete, né, no vídeo, e simplesmente arrasta a propriedade, ó, Deep to Black para lá. Vou aqui, vamos ver como é que ficou o resultado. Vou arrastar um pouco a agulha e dar o play. Bom, a gente viu que ficou ok, então a gente vai continuar agora assistindo o vídeo, né? Para procurar mais alguma intervenção que a gente possa editar. O grupo de valorização do aposentado, que aqui na Projeto funciona no segundo bloco, a DIAPS, Divisão de Apoio Psicossocial. Se inscreve e ele participa da programação o ano inteiro. Nós fazemos passeio, Quixadá, Pentecoste, né? Todos esses que faz parte da universidade. A gente leva o grupo e é muito interessante. Bom, aqui a gente chegou ao finalzinho do vídeo, né, na parte de interpretação. A gente viu que o intérprete encerrou um pouquinho antes, né? A gente saiu o intérprete, ele parou a sinalização um pouco antes do vídeo acabar. Então aqui simplesmente a gente procura o ponto onde se encerra. Aqui no caso, a gente está num quadro, ainda tem o vídeo. No próximo quadro a tela fica branca. Então a gente tem que trazer o intérprete até aqui. O último quadro é esse onde a tela fica branca. Então a gente, com a ferramenta de seleção mesmo, a gente chega ao final do vídeo do intérprete e arrasta para ele durar até aqui. Sem alterar a velocidade de vídeo. No caso aqui está só arrastando o finalzinho do vídeo para terminar junto. E a gente faz o mesmo com a camada do fundo azul. Ou seja, os dois encerram aqui, certo? Ó, eu vou, com a seta direcional, voltar um pouquinho, a gente vê que ó, o intérprete e o vídeo encerram juntos no mesmo quadro. Vou dar o play para a gente assistir até o final. A gente vê que até aqui foi somente esse finalzinho do logo da UFC TV. Então a edição, até aqui a gente já concluiu. O que falta agora é somente exportar esse vídeo, né? A gente preparar aqui para exportação. Bom, agora a gente vai fazer aqui essa exportação desse vídeo, né? Então, primeiro ponto, a gente delimitar aqui nessa barra que fica na própria linha do tempo, né? O ponto de início do nosso vídeo e o ponto de fim. Então, o ponto de fim, a gente vai posicionar o mouse sobre essa barra cinza aqui, bem no finalzinho dela, ó. Clicar nela e arrastar para a direita, ó, ou para a esquerda, até posicioná-la no ponto exato onde ela gruda, ó, que é o final do vídeo. Percebe? Ela faz esse gruding. E a gente vai fazer o mesmo lá no início. A gente vai pôr o mouse no início dessa barra, ó, clicar e vir arrastando ela para a direita até ela fazer esse grude, ó, no início do vídeo. Pronto, ó, fez o grude, a gente solta. Aqui a gente delimitou com essa barra superior o que será exportado. Vai exportar somente a partir desse início, onde a gente acabou de marcar,
e até o final onde a gente tinha marcado anteriormente. Pronto, aqui a gente tem delimitado o intervalo aqui na timeline do que vai ser exportado do vídeo. Próximo passo é exportar o vídeo propriamente dito, né? Exportar o vídeo é transformar esse nosso trabalho de edição num vídeo novo. Então onde é que a gente faz isso? A gente vai lá no menu File, Export, Média. Vai ser aberto aqui a janela de exportação, certo? Com algumas propriedades que a gente vai ajustar. A primeira coisa que eu gostaria que a gente fizesse aqui primeiro na verdade, era sair daqui. A gente vai exportar o nosso arquivo, mas primeiro a gente tem que saber como é que a gente quer que esse arquivo fique. Então, onde é que a gente vê isso? A gente vê isso lá nas pastas do arquivo original que a gente tinha, que é lá que eu vou agora. Aqui nas pastas do arquivo original, na pasta do vídeo, a gente vê que o vídeo original, eu vou clicar aqui sobre ele com o botão direito, ó, Propriedades, Detalhes. A gente vê que o vídeo original, a gente tem aqui a largura do quadro, tempo de duração, mas tem esses dois dados importantíssimos. Ó. Taxa de dados, que eu tinha falado lá no começo, que isso aqui seria importante na hora da exportação. E a taxa de bits total. Ó. A taxa de dados, quase 13.000, não? E a taxa de bits, mais ou menos 13.000 também. 12.7, 12.9, digamos assim. E o áudio aqui, ó, a taxa de bits do áudio, 256. E a gente ainda tinha que a largura e a altura também, né? Então, são alguns valores que a gente vai ter que ver lá na exportação. Vamos lá, voltando para o Premiere para exportação. Bom, então, vamos fazer aqui agora os ajustes aqui para exportação, né? A primeira coisa é no formato. Como o nosso vídeo é MP4, então a gente tem que escolher aqui um formato que gere o MP4. O formato aqui dele, ó, é o H.264. Esse é que eu tenho que escolher para exportar como MP4. Deixa aqui marcado. O segundo ponto é o preset. Aqui no preset ele está customizado. Tudo bem, a gente vai abrir ele e escolher um com as dimensões que a gente tinha lá anteriormente, de altura e largura e a quantidade de quadros por segundo, né? Ó, esse aqui, 1080p, ele tem 29 quadros. Pronto, esse aqui é o que a gente quer. A taxa de quadro 29,97, sendo que ele é 1080p, 1920 por 1080. Acabei de selecioná-lo. Quando eu seleciono ele, a gente vê que aqui embaixo, ó, na aba Vídeos, ele já mostra a altura e largura, ó, 1920 por 1080. Eu vou descer mais um pouco aqui ainda, ó, na barra de rolagemzinha aqui da aba Vídeo. A gente vê aqui, ó, 29,97 quadros. E mais lá embaixo, as taxas dele, que a gente tinha visto que era próximo de 13.000, é aqui onde a gente ajusta essas taxas. Ó. Uma tá aqui no meu caso, eu vou diminuir bastante. Aqui eu vou botar 13, que representa aqueles 13.000 lá. E o próximo também, 13. Certo? Com isso ele mostra a estimativa de mais ou menos o tamanho que vai ficar esse nosso arquivo final. Pronto, esses aqui são alguns ajustes que a gente faz no vídeo para que ele fique com a mesma configuração do vídeo que a gente pegou para editar, certo? Por último aqui eu vou escolher o nome do arquivo para salvar. Aqui está como sequência em 1.mp4, nesse linkzinho amarelo, eu vou dar um clique nele. Ele vai me levar aqui para eu escolher o local onde eu quero salvar. Vou salvar dentro da nossa pasta do curso. Ó. E vou escolher o mesmo nome que ele já veio. Clicar sobre o nome, ele mantém o mesmo nome. E vou acrescentar aqui no final um traço Libras, para indicar que eu coloquei a janela dele. Né? O mesmo arquivo, só que agora com a janela de Libras. Né? Vou clicar em salvar. Já está salvo, porém não está exportado. Então, para exportar, a gente ainda tem que clicar aqui no botão exportar, para gerar o vídeo final. Que é o que eu vou fazer agora. Vou clicar em exportar e a gente vai aguardar o tempo de exportação. Bom, acabou de encerrar aqui a minha exportação, né? Então eu vou na pasta onde está o vídeo que eu acabei de exportar e ver como é que ficou o resultado, né? Eu vou comparar, né, em relação um ao outro, o tamanho do vídeo, né, as dimensões, vou olhar a propriedade de um e do outro. Vou abrir aqui as propriedades do que a gente acabou de exportar, os detalhes, né? A gente vê que está próximo ali dos 13.000, né? A taxa de dados, a taxa de bits, né? A gente vê que o vídeo tem praticamente o mesmo tamanho, né?
Bom, então agora é só dar 2 cliques no vídeo, né? A gente abrir aqui para tentar fazer para ver se precisa fazer algum ajuste, né? É bom a gente assistir como é que ficou esse nosso vídeo, como é que ficou essa nossa edição. Antes da gente dizer, ó, terminei, tá aqui o trabalho final. Você assiste o vídeo inteiro, já editado, para tentar procurar algum errinho que ficou. Bom, então é isso, né? Eu espero que tenham feito proveito dessas aulas, né? Que essas aulas tenham sido úteis para você, que tenham gerado um aprendizado para você, né? Que assim, você tente fazer esse trabalho final aqui, ó, eu expliquei passo a passozinho desse trabalho final aqui desse nosso mini curso, mas acho que até um pouquinho rápido, não sei, mas enfim, se fosse um pouco mais lento, talvez ficasse um pouco maior. O vídeo acho que já ficou aqui próximo a umas meia hora, né, que a gente passou nessa edição de um pequeno vídeo de 2 minutinhos, né, a gente editou um pequeno vídeo de 2 minutinhos e levou essas meia hora aqui. Bom, mas eu espero que vocês façam isso daqui e obrigado àqueles que vieram aqui até o fim, que assistiram a gente aqui até o final. Qualquer dúvida ou sugestão de melhoramento, né? Essa aqui é a primeira edição desse mini curso, então provavelmente a gente vai estar fazendo as novas edições futuramente. Então sugestões a gente está aberto aí para deixar que vocês possam deixar aí nos comentários. Bom, então agradeço. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês aqui.